Opa, sou Gustavo Giáquero, sommelier mineiro e atual embaixador dos vinhos verdes no Brasil. E hoje viemos com uma proposta de harmonização um pouquinho diferente, saindo um pouquinho da tradicional harmonização de vinho e comida, para falar um pouco de vinho e música com o parceiro e amigo Daniel Lima, falar um pouquinho do nosso projeto Vinho e Rock, e dessa vez harmonizando com grandes vinhos, com grandes uvas do vinho verde. Tudo bem, Dan? Beleza, prazer a gente se encontrar para poder falar disso. Eu sou o Daniel Lima, cantor e compositor, mineiro também, produção local, né, de música. E eu e o Gus somos amigos já de uma vida inteira e estamos com esse projeto, né, que é o Vinho e Rock. É um projeto de harmonização de vinhos com música. Então, a cada edição que a gente faz, a gente já fez várias edições, o Gus, com a experiência de sommelier dele, me apresenta a descrição toda técnica e sensorial do lado, né, degustativo, e eu tento traduzir isso, né, interpretar isso musicalmente, achando músicas que vão fazer uma viagem junto com esses vinhos, né? Tem sido muito interessante, né? Com certeza. A história do vinho e rock, a gente não foi algo que saiu aleatoriamente da nossa cabeça, a gente sempre tinha um projeto de fazer alguma junção entre vinhos e músicas, mas a gente foi beber água na fonte, na verdade foi beber vinho na fonte de uma sommelier de Nova York, que é a Bianca Bosfer, que escreveu um livro que se chama Cork Dock, e ela fala muito dessa harmonização fora do paladar, né, do visual e principalmente do auditivo. E foi bem nessa onda, foi bem nessa filosofia que a gente foi buscar a história do vinho rock. Hoje a gente vai fazer uma harmonização aqui, como eu já disse, com os vinhos verdes. A região dos vinhos verdes é uma região muito ampla, ali ao norte de Portugal. São 9 sub-regiões, tem uma diversidade de vinhos, principalmente de vinhos brancos, que poucas regiões do mundo alcançam. São vinhos bem diversos, bem dinâmicos e bem interessantes. E hoje a gente vai fazer uma harmonização aqui de 3 uvas, entre as principais uvas brancas ali da região do vinho verde, com 3 músicas que o Daniel escolheu para fazer essa junção. E para começar, a gente vai falar um pouquinho da uva Loureiro, que já está aqui na nossa taça. A Loureiro é uma uva branca, provavelmente a mais produzida ali na região do vinho verde. Ela funciona muito bem em cortes com outras uvas, como alvarinho, a trajadura, a linto e outras, mas ela também faz um trabalho muito bem feito em carreira solo, ela sozinha, como monovarietal. Geralmente é uma uva de produção muito grande nos vinhedos, e isso faz com que a produção de vinhos da garrafa também seja na mesma proporção. Então é uma uva de fácil alcance à grande maioria dos consumidores. E suas características entregam um vinho mais citrino, bem fresco, com uma boa acidez, bem equilibrada, com notas de lima, de laranja, notas citrinas de uma forma geral. E para esse vinho vamos harmonizar com o que, Dan? Pois é, quando você me descreveu esse vinho pela primeira vez, você usou uma palavra que a gente usa para a música, né? Que é o pop, né? Você falou, esse vinho é um pop, é um hit para tocar nas FMs, né? De fácil acesso. Então, e com essa leveza que eu acho que o vinho verde proporciona, e sendo pop, sendo acessível, pensei num cara que eu gosto muito, que é o Jack Johnson. Bacana. E que é um cara que faz um som muito leve, muito acústico e com uma cara de praia, né? Não é à toa, porque o Jack Johnson, antes de se lançar como artista da música, ele foi um campeão de surf, né? De uma geração lá nos Estados Unidos, que inclusive tinha uma relação muito estreita entre o surf e a música, né? Ele, o Donovan Frankenheiter também, são caras da música, mas o Donovan tem uma pegada mais leve, né? Então, e é um cara que saiu ali do meio do surf, tocando naquele métier do surf, mas conquistou o mundo, assim. Então ele realmente virou um cara pop. Então eu pensei, para ilustrar esse pop do litoral, né? Pensei no Jack Johnson. Ótimo. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. A song that I could sing, that I can try for your heart. Our dreams, they are made of the real things. Shoebox and photographs, recipients on loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart.
Why are we here and where do we go? Are coming so hard. It's not always easy, sometimes life can be deceiving. I tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Oh, look at the stars, we're together. It's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Yeah, oh, so much better when we're together. Cara, muito bom, hein? Eu acho que é muito a onda, é muito o perfil mesmo da Loureiro. E quando você fala de vinhos de música de litoral, né, foi buscar um baita músico de litoral, isso tem tudo a ver com vinho verde também, porque a região do vinho verde sofre uma grande influência do Oceano Atlântico ali, e isso tem refletido diretamente na nossa taça, esse frescor, essas notas mais vibrantes, mais vivas, né? Bem perfil de litoral. E eu acho que a harmonização aqui já começamos muito bem. E pelo jeito esse tipo de vinho está sendo usado mais ou menos na função que as pessoas adotaram o espumante para beirada de praia também, não é? Pelo que você me falou. E tem um porquê, né? E quando a gente fala, ainda mais num país onde a gente vive, um país tropical e de um povo festivo por natureza, um povo mais alegre, essa história do vinho verde é um vinho que harmoniza muito bem, não só com a nossa gastronomia, como com a nossa cultura e com a nossa personalidade. Exatamente por ter essa facilidade e esse dinamismo de funcionar com momentos, pratos e situações mais complexas, como o do dia a dia também, pé na areia, beira na praia, na beira de uma piscina, que funciona muito bem. Muito legal. Vamos para o próximo? Bora. Agora a gente vai degustar uma outra uva clássica dos vinhos verdes, que também tem a sua origem ali no norte de Portugal, que é a Avesso. A Avesso é uma uva que tem uma produção muito grande, os vinhedos produzem muito, mas é uma uva muito difícil de ser trabalhada. É uma personalidade muito forte. Então não são todos os enólogos que conseguem fazer um Avesso monovarietal de grande quantidade. Mas aqueles que acertam o ponto certo dessa uva, geralmente nos surpreende muito. A Avesso, ela funciona em sub-regiões ali do vinho verde um pouquinho mais secas, geralmente mais ao sul da região do vinho verde. A sub-região de Baião, a gente encontra alguns vinhos verdes de Avesso interessantíssimos e geralmente são vinhos que não são tão procurados pelo grande público, porque a produção dele também não é na mesma dimensão que uma Loureiro, que uma Trajadora, que até mesmo da Rainha Alvarinho. Então é uma uva que poucos conhecem, mas aqueles que se dão direito de conhecer, aqueles que se dão direito de perceber essa uva na sua taça, geralmente são encantados e viram grandes fãs. Se a gente fosse pensar no lado musical, seriam grandes artistas que nós temos por aí, grandes cantores, grandes músicos, grandes compositores, que ainda não está ao alcance do grande público, mas que, quando as pessoas começam a se dar o direito de ouvir, se encantam. Vamos lá? É o famoso lado B. É bem lado né? B. E esse lance do lado B e do artista ainda não conhecido do grande público, né? Tem tudo a ver com essa produção, vamos dizer assim, um pouco mais underground, né? Em muitos casos. E que é mais complexo por vários motivos, né? Porque ela não se encaixa musicalmente em formatos que já são mais palatáveis facilmente. Por exemplo, não é o hit da FM, né? Imediato da FM, mas ela vai precisar provavelmente de um esforço maior do público para poder absorver aquilo, mais tempo para poder conhecer, mas quando conhece também vira um grande fã, né? Com certeza. Eu acho que foi esse paralelo que eu fiz quando você descreveu esse vinho. Que é a onda de ser muitas vezes independente e hoje em dia, no caso da música, a produção de música é tão vasta no mundo, né? A distribuição digital hoje
facilitou muito para os artistas fazer essa distribuição através das plataformas digitais, mas ao mesmo tempo é muito difícil absorver tudo que sai. Né? Quando a gente estava crescendo, a gente sabia todas as bandas que a gente gostava, quando lançava um disco novo, a gente ia na loja e comprava. Verdade. Hoje em dia, para você poder acompanhar, você tem que realmente seguir aquele artista, por menor que ele seja, e muitas vezes você tem que assim, garimpar muito para poder achar alguma coisa, né? E muitas vezes a gente descobre essas preciosidades que tem ainda poucos seguidores, de repente, num determinado momento, mas que é coisa de muita qualidade, né? E acho que para esse aí, o que eu consegui pensar para poder ilustrar a onda do lado B foi tocar uma música minha mesmo, porque eu, como intérprete, canto muitas músicas conhecidas das pessoas nos shows e tal, que cria uma ligação imediata, uma identificação imediata. Mas eu tenho o meu vinho lado B, que é a minha própria produção, que eu apresento, e eu tenho consciência de que as pessoas precisam de um tempo um pouco maior para poder absorver aquilo, escutar mais vezes, porque não é uma música que ela vai escutar na rádio, né? Ela não vai ver minha cara estampada em todos os lugares por ser um artista independente e tudo mais. Então eu vou fazer uma minha aqui. Muito massa. Que é uma música do lado B de um disco meu, se eles tivessem lados, né? Os discos não tem mais lados. Mas é a última faixa do meu segundo álbum, que é o Another Place I Can Go, que está aqui estampado nessa frase aí, que foi a ilustração do grande Léo Duarte. Essa música se chama... como é que essa música chama. Mas lado bem impossível. Eu vou cantar ele no final, vou lembrar o título dela. Not the Only Way. But a day that he liked to see the world, it made it to some ways if it was a home, not a sign of regret. No, he never looked back at all. He carried a single rusty suitcase, in his pocket a photograph and a name. The man he was supposed to find had been gone for a long time. Nothing would break him, still standing tall. He will never let his spirit fall. Peace of mind coming about any day. Being alone is not the only way. Being alone is not the only way. Not the only way. Not the only way. Oh, not the only way. Not the Only Way, tinha. Lembrei certo do nome dela. Essa música, em algumas edições do Vinho Rock, você já Sim. tocou em um dos lances. E ela é hipnotizante, porque não sei se você, enquanto está tocando, você nota, mas é impressionante como que ela prende a atenção de quem está participando. Talvez por não conhecer ou por não ter escutado com uma grande frequência, fica com a atenção mais aguçada. E isso aconteceu um pouquinho também, e eu acho que a harmonização foi perfeita com a Avesso, porque da última vez que eu estive em Portugal, que foi para participar do Summit, que foi uma verdadeira imersão que a gente teve na região dos vinhos verdes, a convite da Comissão Vitivinícola dos Vinhos Verdes, que tinham sommeliers do Canadá, da Rússia, dos Estados Unidos, de Portugal, México e aqui do Brasil. Uma das uvas que mais me chamou a atenção, que mais me conquistou, foi a Avesso.
talvez de todas as grandes uvas do vinho verde que eu já tive contato, era a que eu menos conhecia. Então, pode ser que eu tinha uma exigência menor sobre ela. Não imaginava que ela poderia proporcionar vinhos no vigor e no perfil desse que a gente acabou de degustar. E a avesso, além das notas de frescor, leve toque citrino, mineralidade que o vinho verde nos entrega, ela entrega uma fruta de polpa branca, um pêssego maduro, uma fruta seca, algo que remete a nozes, a castanha, a avelã, que é um pouco atípico para a região. E talvez por isso chame mais a nossa atenção também. Entendi. Né? Gostou da avesso? Já conhecia a avesso? Gostei bastante, cara. Gostei muito. Não conhecia. É uma uva que nós brasileiros deveríamos conhecer melhor, viu? Porque tem algumas coisas que chegam aqui muito interessantes, mas não tem a dimensão que uma Alvarinho ou que uma Loureiro tem e acaba ficando para um segundo plano, né? Mas realmente entrega grandes vinhos, como a gente notou aqui na taça. E agora, para fechar a nossa harmonização, né, a gente vai fechar com a uva branca mais clássica dos vinhos verdes, talvez a uva branca mais famosa de Portugal, se bobear, a uva branca mais famosa dos países ibéricos, porque ela também é trabalhada com muito louvor do lado espanhol, mas que tem como berço a sub-região de Monção e Melgaço, que é a sub-região mais ao norte dos vinhos verdes, é um anfiteatro, e ali é bem à beira de um dos rios principais da região, e é uma uva que entrega muita mineralidade, notas de fruta tropical bem marcadas, bastante frescor, notas citrinas, notas florais. É um vinho complexo e a gente não está habituado a identificar tantas notas em vinhos brancos, então a Alvarinho geralmente nos surpreende com todas essas informações. E é um vinho que evolui e envelhece muito bem em garrafa, que também quebra um pouquinho de paradigma para nós, não só aqui no Brasil, como a maioria do mundo imagina que vinho branco é vinho para consumo imediato. E a Alvarinho mostra que ela tem potencial fantástico para evoluir bem na garrafa, como os grandes clássicos da música, né? Sim. E quanto mais tempo vai passando, melhor fica a música e mais louvável fica, né? Então aqui a gente tem em nossas mãos a clássica Alvarinho, a rainha das uvas brancas ali da região do vinho verde e que faz os vinhos mais famosos da região, principalmente da sub-região de Monção e Melgaço, que é esse vinho que a gente tem aqui, que vai servir na taça agora. Bom, o clássico me faz remeter várias coisas da música, mas uma coisa em especial, que é um dos maiores pilares da minha formação musical, que são os Beatles. Então, para mim, dentro do universo do rock, do pop, né? Muita gente não gosta de chamar os Beatles de uma banda de rock, e talvez não seja realmente uma banda só de rock. Eles fizeram tantas coisas, abriram caminhos e capítulos a serem seguidos por muitas vertentes, assim, talvez sejam mais pop no sentido amplo da palavra pop, do que uma banda de rock, como os Stones, né? E os Beatles têm uma história interessante de ter parado de se apresentar por causa da dificuldade técnica que existia na época, de ter um som bom para tocar nos lugares grandes que eles estavam tocando, mas que o barulho que os fãs, as fãs principalmente, faziam era tão alto que não existia equipamento de som suficiente para poder competir com aquilo. Eles pararam de se apresentar e ficaram engarrafados durante muitos anos, até eles terminarem. Eles ficaram quase praticamente metade da carreira deles fonográfica só gravando e lançando discos, sem se apresentar publicamente, né? E o amadurecimento deles, né, dentro dessa garrafa foi assim, notório, né, e assustador. E mesmo depois de lançado, né, aí vamos fazer os paralelos aqui, né, usar essa metáfora, mesmo depois de tudo isso engarrafado, a cada vez que se lembra dos Beatles, passa 10 anos, mais 10 anos, mais 10 anos, né? O último disco dos Beatles, né, o Let It Be, fez 50 anos há pouquíssimos, tá com 50 e pouquinhos anos agora. A gente passou pelas comemorações de 50 anos dele, e parece que a cada vez que isso é redescoberto, isso fica mais forte, o efeito disso fica ainda mais forte nas pessoas, né? Então eu pensei, na verdade, para poder ilustrar esse tema do clássico, né, e desse amadurecimento dentro da garrafa,
acho que dentro da minha formação musical eu não poderia exemplificar melhor do que uma coisa dos Beatles. Sensacional, fantástico. E já que eu falei do Let It Be, vamos nela. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Fantástico, cara. Muito bom. Saúde. Bom, saúde. Não brindamos ainda, né? E brindar com o grande Alvarinho. Pessoal, é isso. A gente queria mostrar aqui um pouquinho da diversidade dos vinhos verdes, de várias possibilidades que a gente pode ter em nossas taças. Se é assim com a música, imagina com a harmonização com comidas. E aqui a gente consegue afirmar que, mesmo sendo vinhos brancos, que às vezes a gente não dá a importância devida, e é um erro, porque temos vinhos brancos sensacionais sendo produzidos em vários terroirs. A região do vinho verde é grande destaque a isso e mostra possibilidades infinitas, né, uma diversidade fantástica nas nossas taças. É isso, um brinde ao vinho verde, não há nenhum outro assim, e até a próxima. E aguarde mais informações da próxima Vinho Rock, que em breve teremos aí mais uma edição. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados aí que a próxima edição vai ser ainda melhor. Obrigado.